Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um episódio do Caju Cash. Lembrando que esse é um programa realizado pela Caju com Mel Produções. Salve, salve família, Thiago Bez na voz. Como vocês viram nas imagens da abertura, estamos com imagens novas, é isso mesmo. Sim. Diretamente daqui de casa, De feita casa. pelos Agora pelo vocês vão nosso ver de querido verdade onde amigo é. Vitor. Muito Massa. bom, botou pra fuder, foi lindo. Nós falamos diretamente daqui de Moreré, da ilha de Boipeba, na Bahia, certo? Como estamos no início, aproveita para se inscrever no canal, né? Ativa o sininho para não perder nada, dá um curtir, compartilha com a família. E é isso, vamos que vamos. Então, vamos lá. Não esquecer de agradecer nossos apoiadores. Já sabem aquela rede, né? Tabacaria Caju com Mel, Caju com Mel Hospedagem. Eles mesmos. E esse convidado, amor, hoje, você apresenta ou eu? Apresenta você. Vou Você que faz apresentar, eu adeus preparei sempre, uma né? apresentação maravilhosa para ele. Ele é poeta, ativista, capoeirista, rapper, mixologista, nativo daqui de Boipeba e tem muita coisa para falar para a gente sobre esse território aqui, sobre esse paraíso que vocês conhecem. A gente está falando dele, Iago Chefe. Salve, galera. Botar o efeito, hein, amor? Salve, salve, galera. Boa noite pra nós. É um prazer imenso estar aqui falando sobre Boipeba e um prazer imenso estar com essa galera aqui maravilhosa. É isso aí, família. O prazer é nosso, amigo. Obrigada demais por você ter vindo. Eu acho que a sua participação aqui vai ser incrível, deixar Com isso certeza. registrado, né? A vinda dele aqui. Então, como é que vai ser esse esquente? Por onde a gente começa? O que você acha, amor? A gente pode falar da vida dele mesmo, né? Pois é, eu Um pensei, sabe, eu pouco acho que é uma mais. curiosidade de muita gente que está vendo a gente. Como é, amigo, crescer em Boipeba? Como é viver desde sempre num lugar como esse, tão paradisíaco, tão lindo, e ter isso aqui como uma coisa sua, né? Como é? Conta pra gente. Eu vou começar logo pela minha infância, né? Sim, Minha infância sempre foi uma coisa maravilhosa. Brincava pelas ruas de gude, em pés de árvore. Não parava em casa, né? Minha mãe imagina. perguntava onde está meu filho. Deve estar pelos pés de árvore. Vai Que era, saber. era uma das coisas que eu mais gostava assim, era estar em árvore. Subido Boto em fé. árvore, tá ligado? Em mar, nadando. E você sabe nadar? Sei. Quem te ensinou? Que muita gente aqui não sabe, A né? primeira coisa que aconteceu, me afoguei. Tinha que ser. Como todos aí. Algum tem que se afogar, né, velho? Ai, meu Deus. Me afoguei, aí aprendi. Você afogou onde? Só pra saber. Na boca da curiosidade. barra mesmo. Nossa, Porra, perigoso ali é ali, barril viu? mesmo, É. De um barco, eu vinha num barco com meu tio Cambute. E aí, uma azulzão, nesse dia tava muito lindo, porque não tinha poluição ainda como tem hoje, né? Entendo. Ali na boca da barra hoje tá muito poluído. Você É. chega lá, você não vê É aquela água muito bonita movimento de barco, né? como antes. E aí mas tá lindão, pulei. E aí foi 3 dias com água, que eu engoli Que muita água. loucura. Foi parar no hospital mesmo, foi sério. Não, em casa mesmo. em casa Caramba, mesmo. passando mal em casa. E botando água pra fora. botando água pra fora. Gente do Sem se céu. alimentar direito, porque Mas foi muito rápido, né, de socorrer. demorou um Que pouco. doideira, Pra te velho. socorrerem? Aí o cara nadou e foi até lá. Meu Deus do céu. Graças a Deus deu tudo Tá certo. Mas aí foi aprendizado. Tá, aí depois disso te ensinaram a nadar. Depois disso, com meu pai, né? Indo pro aprender a pescar. Aí chegando lá, aprendi algumas coisas. Mas não é a área que eu faço hoje. Eu tenho orgulho de ver a pesca, mas não é a área que eu faço Sim. hoje. Eu vou às vezes só pro lazer mesmo, pescar de linha mesmo. Mas meu pai mesmo que faz o ofício mesmo da pesca. Quem Desde é seu que- pai, amigo? Meu pai é Conta pra Vilásio. gente. Sim. É um pescador nativo da ilha, de Boipeba. Sim. Muitos nativos conhecem ele lá, sabem da Aham. história dele. E desde criança ele faz esse ofício aí da pesca. E é com ele que eu aprendi muitos saberes também. Eu vi que você postou num vídeo seu da internet justamente isso, que é a diminuição dos peixes daqui, né? Isso aí é uma coisa que muitos antigos de Boipeba falam, né? Antigamente Boipeba era conhecido como, não era conhecido como Boipeba, era conhecido como a terra do peixe. Terra do peixe, olha isso. Porque era muito peixe. Aham. Só que daí, com a chegada do turismo, muita lancha,
poluição sonora. Isso afasta, É verdade. dá uma quebra na biodiversidade e no ecossistema. Por mais que não pareça, tem muitas pessoas que não vão buscar esse aprendizado, entender. Na verdade, ecologia não foi tanto minha matéria preferida. Sim. A minha matéria preferida sempre foi história. E aí a arqueologia eu tenho que aprender, porque eu trabalhava com guia antes de eu ir para a área de drink, né? Sim. Então, ecologia é importante. Você está na Sim. área de guia, você tem que aprender também, Com não só a certeza. história. E aí eu me aprofundei um pouco na ecologia para também aprender sobre o meu espaço. É, Boa. é, Olha, eu acho que a gente já pode até puxar um pouco essa questão do turismo, sabe? Eu acho legal você falar sobre isso, porque quando a gente também às vezes fala, né, desse turismo meio gafanhoto, a gente não é contra o turismo, não é isso? sim, A gente é a favor do turismo. não sou a favor do turismo. Até falei com o seu Valdir, que foi o que eu gravei, Aham. o pescador Valdir. Sim, que ele sim, tem sim. O pai dele tem um pesqueiro que é João Doú. Eu Mas vi. não só tem só o pesqueiro de João Doú, não. Tem vários pesqueiros, Sim. né? Importante, tem a Pedra de Mariano, Aham. tem o pesqueiro de Atapuã de Adilson, Sim. que era um pescador nativo também da ilha, e foi batizado também. Sim. Até hoje está lá. E é importante que você vê que a história se repete, porque os índios faziam isso, Aham. batizava. E hoje você vê que os nativos fazem a mesma coisa. Então você vê que a história ela se mantém viva. Passa tempo, passado e presente, a história está ali, Sim. está viva. S- Por mais que digam que a história é coisa de museu, mas não é. Coisa, Não, eu faz acho isso parte. uma loucura, né? é, Você sabe que eu também sou uma pessoa muito curiosa. Eu gosto de saber da história de tudo, das coisas, das pessoas, porque eu acho que traz muito mais significado, Sim. né? Quando você entende por que aquilo é assim. Aí, em relação a isso, eu queria te perguntar, para quem não sabe quem é leigo, o que é um pesqueiro, amigo? O pesqueiro é um local onde tem vários peixes, né? Um ecossistema formado por um ecossistema, onde tem vários corais e vários peixes. A abundância é muito grande. E constante, né? É constante. Você vai lá, vai pescar, vai ter, Sim. sabe? Você Sim. joga sua varinha lá, vai ter. E essa descoberta vem desse ato né, do marinheiro estar navegando, ou do pescador saiu para pescar e percebeu aquilo ali e batizou. E batizou. Isso é muito legal. Então, esses pontos de pesca antigos aqui, com certeza foram dos povos originários, Sim, né? com Que tem certeza. esse nome, que tem Vários. muito legal. Tem vários. Muito legal. Muito irado. É incrível. E aí, o que você acha do turismo? Do turismo. Eu vou falar sobre os pontos positivos e negativos. Boa. O turismo ele traz tem um ponto positivo e negativo. Hoje a maior preocupação que eu falei lá no vídeo é o turismo de massa, que é um turismo muito predatório. Ele tá chegando devagarzinho em Boipeba. Muitos dos empresários que chegam, eles não entenderam a proposta real da ilha ainda, e eles querem destruir, sabe? Aí eles já destruíram a Babilônia, aí quer destruir aqui. Agora mesmo aconteceu em Morro de São Paulo, das fortes chuvas invadir as casas, porque não teve a infraestrutura do lugar não foi construída da forma correta. Isso simboliza isso, mostra isso. E aí o que a natureza vai fazer? Vai procurar o espaço dela. Sim. E não adianta reclamar, não. Ela vai procurar de qualquer forma. Porque o homem não deixou o espaço dela ali, sabe? Porque a gente pode estar junto com a natureza. É isso. Não precisa agredir a natureza. Eu também acho. Eu acho que o turismo sustentável, né? Sim. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, que é isso. O problema é esse turismo em massa e principalmente os empreendedores que não entendem. Partindo disso que você falou agora, muito legal. E como que você acha que a gente que mora aqui, a gente pode, de alguma forma, mostrar tanto para os empresários quanto os que vêm, os que virão, o que a gente quer? Uma coisa que eu digo para muitos nativos. Tem muitos nativos que ainda não entenderam a real proposta ainda da ilha. Aí chega um empresário com um mega empreendimento, ele maravilhoso, sabe? Vai dar emprego maravilhoso. Mas independente do emprego, tem vidas, tem espécies, tem um ecossistema que precisa ser cuidado. E se esse ecossistema for destruído, como é que as próximas gerações vão ver isso? Eu penso muito nas próximas gerações. Com certeza. Eu sei que um dia eu não vou estar aqui, mas quando eu vou falar de um dia eu não vou estar aqui, mas quando eu era criança eu já tinha meu propósito. Meu propósito era esse, dessas lutas aí, ó. Boa. De defender meu território, sabe? Isso. Eu também acho assim, ó, aqui é um arquipélago, né? A gente tem outra ilha aí, como você falou, Morro de São Paulo, que já tem o jeito dela, já tá, eu acho que se nossos governantes também entendessem
que pode se oferecer diversos tipos de turismo dentro desse arquipélago, né? Já tem um turismo mais moderno, que é o de Morro de São Paulo. Boipeba deixa ser esse turismo preservado. Algumas vezes também, quando eu conversei com alguns nativos sobre esse turismo, aí eles falaram assim para mim, mas você acha que a gente não quer ganhar dinheiro? Claro, todo mundo quer ganhar dinheiro. Ninguém, não é sobre isso. Mas será que existe só essa forma de ganhar dinheiro? Será que essa forma desse turismo em massa também é a forma mais rápida de ganhar dinheiro com turismo? Não. Eu acho que se a gente for ver o turismo ecológico, o turismo sustentável, ele é mais caro para quem usufrui e tem menos demanda. Porque também tem isso, né, amigo? A gente que recebe turista, a gente percebe que esse turismo em massa, ele demanda de coisas que a gente fica sufocado, né? Tipo assim, ó, você que faz um drink, uma arte de drink. Não Com consigo. não consegue. Não consegue, porque você só vai poder entregar qualquer coisa de qualquer jeito para atender a pressa do horário da lancha que tem que sair. E vamos, digamos aqui, a maioria também do turismo em massa que a gente tem aqui nem é nosso. Sim. Ninguém está hospedado aqui, não está gerando nenhuma receita para a gente, a não ser daquele estabelecimento que está ali e não entende nada da ilha. Então eu concordo com você com esse turismo em massa. Outra coisa do turismo em massa também, que é uma das maiores preocupações assim que eu já falei, é que o turismo em massa ele traz superlotação, não vai ter espaço. Já falta água no verão, já energia às vezes falta toda hora, daquela aqui é queda. toda hora. amigo. Então o turismo em massa traz uma lotação, a falta de água, preço alto, caríssimo, Aham. E o lixo. e o lixo que é E o produzido. lixo que é produzido. Vai para onde, né? Algum dia desse a gente vai fazer esse tema aqui, que eu acho que ninguém para pensar. Eu, pelo menos, quando vim da cidade, é tão prático jogar lixo fora da cidade. Você já foi na cidade, né? Sim. Então você sabe, a gente só abre uma portinha, joga e já era. Ninguém nem sabe mais o que vai ser do lixo. Já aqui a gente traz uma consciência totalmente, tipo assim, se tem um lixão, é em algum lugar desse lugar lindo. Ou seja, algum lugar desse lugar lindo está sendo destruído para receber esse lixão. Então, eu acho que também é uma coisa para a gente falar muito sobre isso. E é isso que esse turismo em massa traz. Você falou do lixão. O lixão é uma causa muito grande. É, Eu lembro que quando eu era criança, não, quando eu era adolescente, eu falei quando eu era criança que eu já tinha as lutas, né? Quando eu era adolescente, o prefeito, que eu não vou falar o nome aqui, que é o atual prefeito, eu cheguei pra ele e o aterro sanitário, quando vai ser feito, sabe? Hoje, em 2000, a eleição foi quando? do prefeito? Foi 23, é. 23. E aí, adolescente, eu te perguntei, agora eu tô lhe perguntando novamente. E aí? E aí, quando vai ser? Cri. Até hoje, nunca Cri. fez. Aí, vendo nessa questão, o chorume contaminou todas as fontes, que era de água potável. Hoje em dia, os nativos não bebem mais essas águas aí. complicado. Vão comprar uma água que era boa, É, sabe? é. E nessa água potável que a gente tá bebendo aí, que a gente compra no mercado, a gente nem sabe de onde vem, É. de fato. Realmente. Não, e é uma loucura, né, gente? Porque aqui realmente é uma ilha, né, totalmente cercada por água salgada e a gente produz de alguma forma, a ilha produz uma água doce e potável, mas como ele falou, de uns tempos para cá, ninguém está conseguindo mais consumir mesmo não, da Não. torneira. Não. E qual o lado positivo, então? Você vê o lado positivo do turismo, não esse em massa. E qual é o lado positivo? Do turismo Você vê? atual, Do turismo maneiro. do turismo maneiro, é o turismo sustentável, É né? isso. Eu fiz uma barraca que foi um exemplo para mim mesmo, Aham. que eu me sinto orgulhado. Ela foi 100% de coqueiro, Uau. utilizando raízes como para ser fruteira, 100%, nada de plástico, sabe? Legal. A ideia também foi para dar um exemplo à prefeitura, Aham. sabe? E eu achei maneiro que veio um ex-vereador, e me parabenizou. Aham. Aquela dali deveria ser um exemplo para todas, Sim, sabe? sim. Eu Mas- disse o que falta para acontecer, É, sabe? é. O que falta para acontecer para essas barracas na frente? Só que tem uma coisa, como a ilha vem no processo de privatização, ninguém quer mexer nisso, sabe? Todo mundo fica, o pessoal que fica lá calado, eu não quero mexer nisso, porque a ilha vai privatizar, aquilo ali tem X pessoa tem o dono daquele pedaço de terra, e se a gente for mexer nisso, a gente vai estar, sempre o que fala mais alto nesse país é o dinheiro. Não, isso é uma loucura, porque
Isso é uma desculpa esfarrapada. É. Na verdade, eles não querem se preocupar com nada. A questão do lixão, a gente que se vira, né? Sim. Tem uma pessoa, Geisa, como é o nome? Uma pessoa que faz a reciclagem do plástico Sim. com muito custo. A gente tem que pagar para retirarem nosso lixo, o plástico. Agora chegou um projeto de vidro, mas é tudo muito custoso, Sim. né? Tudo muito difícil, muito amarrado, muito emperrado. Essa questão do lixo também, a gente cansa de falar. Você quer ver uma coisa do ecológico que você falou, que foi uma pauta minha em diversas reuniões, até quando a defensoria veio aqui, mas ninguém me deu ouvido, que é uma coisa tosca. Quando mudaram nossas lâmpadas de amarela para branca, as lâmpadas públicas da ilha de Boipeba, você vê que não tem mais vagalume. Não tem. Não tem, não vai E ter. o vagalume é importante para o ecossistema. Super. E as tartarugas cada vez mais vão ter dificuldade. Aí, quando eu questionei a prefeitura, por que vocês estão trocando por lã? Porque são mais econômicas. Me deram um monte de desculpa. Eu falei, nada a ver. Aí depois disseram que não existia. Eu falei, tem vários lugares que existem. Ou seja, cagaram pra minha pauta e tá aí, tudo branco, entendeu? É isso, eu não vejo mais vagalume aqui. Um monte de espécies que tem impactos que a gente nem vai perceber. Sim. Que são coisas que vão desaparecer, que a gente do nada que vai lembrar que existia, mas já era. Então, realmente é uma coisa muito difícil, assim, em relação a isso. Eu vejo a oralidade aí dos nativos hoje em dia, né? Essa história contada. Eu vejo assim que eles ainda mantêm muito, os mais antigos, né? Ainda mantém muito esse processo de manter a história oral viva, de contar como era antes, né? Como Boipeba era antes, né? Como era? Eles falam que Boipeba era de barro, as casinhas todas baixas, não tinha casa de 2 andares, né? Sim. Depois que chegou agora, né? Sim. Mas antes não era essa quantidade de pessoas que tem hoje. O fluxo era menor. Tinha um horário da luz elétrica ser ligada. Não tinha luz elétrica. É verdade. Tinha um geradorzinho que tinha um horário. Você pegou essa época também? Não tinha, mas eu sei da história. Olha. Muita onda. São várias histórias. O Ipiranga ali que vocês passam no Ribeirinho, Sim. que é aquela ponte do Ipiranga, era um lugar onde as pessoas lavavam roupa. Eu não alcancei, mas meu irmão Boto fé. alcançou. É. Era um lugar que lavava roupa. Eu sei também que tinha muita plantação, né? Eles plantavam, assim, plantações coletivas, meio que coletivas, né? Sim. Espaços, assim, aqui se plantava mandioca e todo mundo plantava, todo mundo colhia, não é? É, muito legal. Era bem mais coletivo, né? Mais coletivo. Era. Hoje em dia mudou. Depois do turismo, chegado do turismo, como o seu Valdir falou lá, tá tudo devastado, tudo acabado. Ele foi bem, mas tem coisas lindas ainda. Tem. Meu pai mesmo, quando sai do mar cheio de lagosta, isso é coisa maravilhosa. Nossa, ele pega a lagosta. Tu pega também? Não. Não, meu pai. Já fui botar rede, a gente já pegou algumas, mas não. Como ele mergulha, não. Meu pai né? É o cara mesmo, mergulhando. Ele pega mergulhando. Mergulhando, Sabe uma curiosidade que eu tenho, assim, te vendo falar sobre isso? E como você acha que vai ser, que a gente pode fazer? Quem estiver vendo, quem assistir a gente, o que você acha? Qual é a solução para a gente ter um turismo? Porque eu acho que a gente curte, né? Você também trabalha como mixologista, eu sei que isso é uma arte também, que o turismo é importante para você desenvolver. A gente também tem uma pousada, então a gente quer o turismo, mas como você acha que a gente consegue gerar esse turismo mais consciente, assim, ou fazer algo, a gente? Lá na barraca eu comecei a fazer o turismo assim, consciente, separando meu lixo, né? Já começou por aí, sabe? Tô fazendo minha parte, já tô mudando de alguma forma a ilha, tô mudando, não vou falar o mundo não. Tô falando na ilha de Boipeba. De manhã, cedo, quando eu acordava, que agora eu acordo mais tarde um pouco, mas sempre quando eu acordava cedo, Salvador tem uma corrente marítima. Inclusive até um recado pra lá, que lá tem uma corrente marítima que vem um lixo de lá pra cá, que é produzido lá. E o pessoal tem que se ligar nisso, atentar nisso, que vem parar aqui nas nossas ilhas, viu? Vocês têm um projeto aí pra cuidar desse lixo aí que vem, não sei se é do Porto da Barra, não sei de onde é, mas vem de lá, a correnteza. Que Salvador, pra Itacimirim, fica ali de frente com a plataforma. E depois da plataforma, algumas milhas são Salvador. Boa ideia, gostei.
uma das formas, né, uma forma que pode ser da gente ajudar a preservar é justamente esse tipo de coisa que a gente está falando aqui agora, né? Dizendo para todo mundo que vocês são muito bem-vindos, mas pô, ouve a gente, né? Eu acho que tem que ter essa escuta também de quem já está aqui, né? Ao invés de tanta expectativa do que você tem lá fora, porque às vezes algumas pessoas aqui querem fazer porque tem gente pedindo. Então, por exemplo, assim, é que quando eu chego aqui, por exemplo, em Moreré, não tem um porto. A gente chega dentro da água. E aí, sabe, existe esse poder de convencimento de quem está aqui, ao invés de falar, ok, vamos fazer um porto. Não, olha só, aqui é assim. Vamos reverter. Eu acho que, óbvio que a gente precisaria muito mais da ajuda do poder público, né? Mas a gente poderia, através de diversas mensagens, de placa, de aviso, tá gerando um monte de informação para que as pessoas continuassem preservando ou fazendo do turismo da forma que a gente esperasse, né? Sim. Um recado também. Dali. Adoro. Para os turistas também que vêm de fora, alguns têm que respeitar os nativos, sabe, velho? Eu vejo muito desrespeito no Réveillon mesmo, sabe? Fé. Teve muitos que eu coloquei no lugar porque às vezes estão drogados e acham que pode sair fazendo o que quer. Tem que ter o respeito com os nativos, porque antes de você vir, quem tá aqui são eles. Então vocês têm que ter o respeito. Eles estão ali curtindo com a família dele no momento e vem uma pessoa e chega e diz uma coisa, já causa um mal-estar. Então todo mundo tem que ficar em casa, unido. Não, é muito legal essa coisa que você fala do respeito com o nativo. Eu também já vi alguns desrespeitos por parte dos turistas e a gente, por exemplo, eu que vim da cidade, eu consigo me impor, mas tem gente aqui que é fofinha, que nem sabe direito o que está acontecendo. Então, acho que é isso. A gente tem que... É bom vir de fora. É isso, né, gente? Quando a gente chega na casa dos outros, como é que a gente chega na casa dos outros? É com respeito, né? Por que aqui vai ser diferente? E o povo daqui é tão generoso, é tão solícito, né? Por exemplo, você chega num lugar aqui e você fala assim, quero comer tal coisa. Aí, não tem. Mas espera aí que eu vou dar um jeito. O povo aqui sempre, né, quer te satisfazer de qualquer jeito. Se você pediu, só se for impossível mesmo. Se não, ele vai tentar fazer para você não sair zangado, frustrado porque não conseguiu aquilo que você queria. Acho que é uma das respostas mais duras, assim, que eu dei em turista na minha vida. Foi uma vez eu tocando berimbau na praia, fazendo algo que eu sempre gosto, que é uma terapia pra mim. Quando eu toco berimbau, é uma terapia. Eu não pedi pra ninguém, sabe? Se quiser filmar, beleza, sabe? Se quiser participar, beleza. Venha participar dessa energia, venha conhecer minha energia também. Fico feliz. Mas no momento que uma mina patricinha chega e diz pra mim, merda de capoeira, ia dar 2 dias pra festa dela, que era uma festa organizada. Sabe o que eu falei? Velho, merda de festa rave sua, que tá aí poluindo, deixando lixo pra nós aí. Todo mundo parou assim, ó. Tome! Todo mundo ficou parado, assim, os amigos, todo mundo. Tome! Merda, capoeira ancestral, merda, capoeira é aí. natureza. Merda é sua festa rave aí que tá aí, ó. Poluindo, desrespeitando o nativo, passando de manhã, fazendo zoado nas portas, não deixando as pessoas dormir. Verdade. Então, merda é isso aí. É isso aí. Aí depois passou os minutos, uns 10 minutos. Aí veio pedir, porra, quero pedir desculpa a você. Não, tá tranquilo, velho. Fica na sua de boa, tá? Tá tranquilo. Relaxa aí, velho. Vai curtir suas festas, sabe? É muita ousadia, Mas né? você falou de uma coisa que é ancestral, capoeira. Não deixa, não deixa. Não, e é uma coisa nossa daqui de Boipeba. E assim, uma coisa que você falou de rave bem lembrado. Você viu que não teve? Não. Legal, né? O que você achou disso? Achei maravilhoso. Eu também. Você sabe que eu tava falando com o Mozão sobre isso. Eu tava falando, olha, teve um ano aí que a gente disse que não queria, né? Pro um dos representantes do governo. E aí ele falou pra gente, tem certeza? Movimenta muito a ilha, não sei o quê. A gente acha que vocês vão se arrepender, porque o movimento pode não ser o mesmo e tal. Aí a gente, tudo bem, ok. E como estamos, acho que já é o 3º ano, o 2º que não tem? Não tem,
Segundo, É, segundo. eu tenho 2 anos aqui. E nunca 2 viu, anos né? que nunca teve. São dois. E a gente Dois tá eventos. ótimo, muito gratidão, tá tudo acontecendo. A gente tá vivendo muito bem, né? É, O turismo tá em alta, tá todo mundo satisfeito. Não, a gente não tá dizendo que, né, que não é para ter. A gente acredita que tem alguns projetos Sim. que são muito bacanas, mas também que a gente vive sem isso, porque achavam que a gente só vivia, Boipeba só vivia de rave, né? de Porque rave. tinha alguns anos já que tinha. Pelo menos quando eu cheguei aqui, em 2015, já tinha. E já tinha antes. Sim. E achavam que a gente não sobreviveria. Claro que a gente sobrevive, gente. Isso aqui, meu Deus, é muito mais do que rave. Fala sério, enfim. Com certeza. Amigo, aproveitando essa infeliz circunstância da capoeira, da qual você viveu, e fala pra mim essa coisa da capoeira na sua vida. Conta pra gente como é. A capoeira é uma coisa muito importante. A capoeira é uma coisa muito importante na minha vida, né? Ela é uma transformação, é uma filosofia. Que eu não tinha me encontrado em muitos esportes, né? Eu era uma criança muito agitada Sim. e eu precisava de algo para me disciplinar. Uhum. Então a capoeira foi uma coisa assim que entrou na minha vida como um pai e uma mãe. Então a capoeira me transformou, me trouxe os verdadeiros pilares que minha mãe sempre me ensinou os pilares, mas a capoeira ensinou também. E eu agradeço muito a capoeira, sou muito grato aos mestres também, a Deus primeiramente, aos mestres, mestre BA, mestre Gileno, mestre Vara, Chesco, Lula, essa galera aí, Eu ia perguntar isso. foi- Quem foram seus influenciadores? Ronaldo também, essa galera aí foi muito importante assim, sabe? Para a construção do Iago e para a construção de um bom cidadão, porque a capoeira ela forma um bom cidadão. Ela não é só um esporte que é para ser jogado, ser praticado. Capoeira é uma filosofia. Você aprende sobre disciplina. Aprende o respeito, a hora certa de ser usada. Não é qualquer hora que você vai usar. Vai ter momentos na vida que você vai ver que poderia ser usada, mas você tem que ter o seu autocontrole. A capoeira ela te dá muito isso, o autocontrole do seu eu. Quando você começa a entender seu eu, você começa a entender que certas coisas não tem que ser levadas a sério. Quem trouxe a capoeira pra cá? Você sabe, assim, como começou em Boipeba? A capoeira foi o mestre BA, né? Mais ou menos que ano, você sabe? Não sei, mas são mais ou menos 39 anos, eu acho. Uau! O Grupo Axé Bahia tem mais ou menos isso, de história. E ele veio de fora pra cá e trouxe? O mestre BA veio de fora e trouxe, junto com o irmão dele. Mas antes de ser Grupo Axé Bahia, teve vários nomes, né? Foi afiliado a vários grupos. Foi afiliado ao Ogunjá. Qual foi a outra? Ogunjá. E esse vínculo é de onde? É de Salvador? Ogunjá é daqui de Valência. De Valença. Só que agora não, agora é o Grupo Axé Bahia mesmo. O Axé Bahia é de Salvador. Boipeba mesmo. Ah, é Axé Bahia de original Boipeba. daqui mesmo. Olha! O nome só é Axé Bahia. E esse surgiu quando? Você sabe? Axé Bahia é mais recente. Eu não sei a data Entendi. certa, mas é mais recente o nome. E me parece que o pessoal que faz vai tudo embora, né? Porque Lula já foi, recentemente pai, Chesco também não tá mais aqui. A galera que vai, porque a capoeira é um leque de oportunidades, exatamente, né? O que eu ia falar espaço. agora. Aí fora mesmo, a capoeira aí fora, no exterior, tem sido muito consumida pelos gringos. Os gringos gostam da nossa cultura. Inclusive, tem brasileiro que valoriza mais a cultura de outro país do que sua própria cultura. É verdade, como esse caso que aconteceu com você, né? Infeliz. Aí você vê que a capoeira está em exceção. A capoeira também ela é uma ferramenta na língua portuguesa. Todas as músicas que são cantadas na capoeira, ela só pode ser cantada na nossa língua. Ela não pode ser cantada em outras línguas, não. Então ela é uma difundora da língua portuguesa. Que barato aí nos outros países. Que foda. Muito bom de saber. Pronto, você falou dessa coisa que ela leva. Você acha que esse é uma das coisas... Porque imagina você tendo um filho hoje, um pequeno, né? O que você acha que ele poderia querer do futuro em Boipeba? O que os jovens e as crianças de hoje podem falar assim, não, eu vou ficar em Boipeba para
por causa disso, disso, disso. Eu acho que hoje tem que ser muito trabalhada a educação primeiro em casa, porque existe dois tipos de educação, a educação de dentro de casa e a educação da rua. É verdade. Então essa educação tem que ser trabalhada. Mas a primeira coisa que eu faria é colocar meu filho na capoeira. Boa. A capoeira por si só, as cantigas fala. As cantigas de capoeira ela fala a realidade de tudo que está acontecendo. Parece que músicas do passado estão falando do agora. É. Mas só presta atenção. É. É tanto que tem pessoas que não é nem da capoeira, quando tá na roda, choca. Mas respondendo a sua pergunta, hoje em Boipeba, eu vejo muito assim a juventude um pouco transviada, sabe? No sentido de que coisas culturais faltam um pouco, sabe? Ter, por exemplo, um hip hop, algo cultural assim, voltado assim para a cultura. Eu acho que falta um pouco de investimento do poder público no lado da cultura em Boipeba. Bote fé. Falta muito. E eu acho que quando falta cultura e arte, a violência predomina, as drogas predominam. Verdade. Então fica um aviso aí para o poder público aí se atentar nisso. Com certeza, é muito legal que aí você já entra nessa parte da cultura, né? A música é uma forma de se ensinar a cultura para os jovens, né, que tem mais dificuldade. Ai, que saco, vou ler um livro, né? Sim. Ai, não, que porra, não vou fazer isso. E o podcast, né? A gente Sim. poder falar um pouco também. O Instagram, como você está usando também. Eu acho que eles vão consumir de alguma forma assim do que como a gente consumia antigamente. E aí, então, entrando nesse assunto da cultura, eu vi que você falou também dos povos originários daqui. Eu não sei se você sabe, mas eu sou uma historiadora dos povos daqui, né? Eu me aprofundei nesses estudos, eu fiz meu TCC da faculdade sobre a visão, porque eu fiquei imaginando, imagina, Iago, os povos daqui, porque é bem possível que tinha um aldeamento indígena tupinambá aqui na época da invasão. Tinha. E é bem provável, né? Tem muitos registros. E aí imagina quando eles viram aquilo ali, né? As caravelas, assim, como foi. Então isso me instigou muito a querer saber, meu Deus, como foi isso. E aí eu fui estudar e eu lutei, viu? Lutei muito. Não foi fácil encontrar a verdadeira história, a história contada minimamente sobre a visão dos povos daqui. Eu quero saber de você, como foi que você soube da história daqui, dos povos originários daqui? A história é longa, porque tem várias etapas. Eu acho que uma das coisas assim que porque a história sempre foi uma coisa que eu gostei. E como eu falei aqui que tem várias etapas, foi quando eu peguei em artefatos históricos. Que foi Você encontrou? Não, meu tio Leno que achou. Ele encontrou lá na praça um ferro de passar do século XVII. Caramba! Não, século XVIII. Só que essas peças a Polícia Federal levou de volta. Que loucura! Falam que tá no Museu de Ilhéus. Eu cheguei a tocar nas peças, uma algema do período escravocrata também. Uau! E aí levaram essas peças e foi encontrada ali no peixe, ali da praça ali. Caramba! Eu cheguei a pegar, era um ferro Eu assim já de tinha bronze. escutado falar Era que um ferro- foram encontrados diversos artefatos aqui. Era um ferro de bronze. Um broche também foi encontrado também. Inclusive artefatos indígenas. Quando eu pesquisei, me disseram que estava lá na faculdade, na Universidade Federal de Sergipe. Falam que é Ilhéus porque Ilhéus governou Boipeba por um tempo. Verdade. Né? Fala que tá lá por isso. Ah, tá. Então o pessoal deduz isso. Aham. Mas só que esse Que ferro, louco. nem sei onde tá agora no momento. Imagina, ninguém Eu tem toquei. acesso a nada Eu toquei. disso. Eu toquei, era um adolescente, eu toquei no Que ferro. loucura. Era um ferro, botava o carvão dentro, abria ele, Sim. botava o carvão dentro. Aí foi a primeira vez que te deu curiosidade. Não, já tinha dado curiosidade antes E na aí, história. como é que você soube que eram os... Que eu vi que você falou, né? Tupinambás e Aimorés. Como era Falou que eu cheio sei? de propriedade. Os próprios nativos mesmo que falam. Dos Tupinambás e dos Eles Amorés. mesmo falam. Caramba. Eles mesmos, os pescadores mesmo falam. Falam o quê? Eles falam que aqui era dominado por eles. Caramba. Por esses guerreiros. Que esses aprendizados vêm deles.
Que barato, É. que coisa. Eu tenho certeza. E eles batem no peito e dizem que Boipeba é terra de índio. Mas com certeza é. Eu não tenho dúvida, não. Teve até a discussão que eles estavam falando, Boipeba não é quilombola, não, é Com terra de certeza. índio. Mas é verdade. Eu acho que uma causa não anula a outra, né? Às pode ser. vezes rola uma confusão, né? Às vezes também quando eu vou defender os povos indígenas, muitas vezes aí a pessoa fala pra mim, pois é, e a época da escravidão, aí eu falo, poxa, ok, né? É tipo você falar de racismo e machismo. Porra, uma coisa não anula a outra, são Não, coisas não anula. totalmente diferentes. Eu não posso falar, eu vou falar do machismo, alguém lança uma causa racista pra poder, tipo, competir. Sim, Então, assim, o que não se pode contestar é que antes de ser dos quilombolas, foram dos originários. sim. Isso sim é incontestável. Mas o que deixa o que deixa mais presente mesmo esse contato é porque muitos antigos sabem de plantas. Isso se a Eu ia pessoa- falar isso agora, esse Iago. saber vem dos Você índios, leu meus dos originários. pensamentos. Você leu meus pensamentos, Não porque vem, eu acho que uma não saber. herança É uma herança. real, Ele real. sabe. Ele é muita. A medicina através das plantas aqui nessa ilha é uma coisa assim incontestável, assim. A Pode galera sabe. muito, A galera muito. sabe. Pode. E assim, as plantas estão aqui. Também eu acho que significa que os povos daqui que, né, também fizeram a Sim. parada toda bonitinha, não, com certeza. Aqui também tem voltando nesse período aí, aqui também fica acho que uns 3 horas mais ou menos, que é um quilombo, um antigo engenho, na verdade, não um quilombo não, um antigo engenho, se chama Bueiro. Algum dia, se você tiver oportunidade, alguém aí tiver oportunidade, vai lá que... Aonde é? No centro da ilha? Não, é um lugar Ah. muito longe. Mas não é aqui. Passa água, num lugar chamado água Fria, aí depois vai, é bastante longe. Mas é longe de que direção, assim? Taperoá, Areal, Merupeçã? Areal. Não, mas é aqui na ilha de Pelo Boipeba? Areal, tem um caminho que É vai. na ilha de Boipeba? É, Caramba! é muito longe. Eu fui lá quando era criança, adolescente, eu fui lá. E lá tem umas peças que estão grudadas nas árvores. Sabe, umas peças de engenharia Caraca, de cana. claro que eu sei. É, Faz todo sentido, isso a gente sabe que com certeza teve. e mostra. Acho que são. Eu achei que quando levaram aqueles artefatos, acho que levaram um pedaço da história, querendo ou não. Que ali deveria ter infelizmente. estudos. Em relação à história também, outra coisa que a política daqui não tá nem aí. Amigo, eu também acredito que tenha sambaqui aqui. Tem. Eu, acredito eu, que tem. eu acho que eu já vi a ponta de um sambaqui, com certeza, sabe? Então, assim, precisava ter realmente... Aí, pronto, esse turismo também cultural podia ser outra coisa que ia despontar para não ter necessidade do turismo em massa. Porque a galera que vem para ver a história, o saber, as plantas, imagina a gente ter aqui um corredor, né, de alguém orientando sobre as plantas, botânicos, sabe, reprodução. Eu acho que esse é o caminho da gente, assim. É o caminho melhor para Boipeba, é isso, é focar na cultura. Gente, e a história? Ó, o mozão outro dia me perguntou se essa história é verdadeira. Vamos ver, Iago, o que vai dizer, amor. E a história da passagem que tem na igreja do Divino Espírito Santo que vai dar lá em Cova da Onça. Conte aí essa resenha. Eu, antes de me descobrir assim, em questão de religião, né? Que eu fui fazer catolicismo antes de entender tudo, né? Sim. Que o Paulo era minha... Eu já sabia, mas eu fui Aham. lá, Sim, claro. querendo ou não. E também é bom, né? Aí Mais eu um fui lá. conhecimento. Bom, Aí cheguei lá, a freirinha tava lá, que é o momento dela que ela deu uma dispensada assim, que ela entrou na outra sala, eu fui lá, entrei. Mentira. E aí tem Olha, uma passagenzinha, Olha isso, amor. tem uma passagem, né, um buraco assim, que já tem uma armadeira caída também, Aham. e escuro. Tem uma passagem. Tem uma passagem. Você não sabe onde vai dar. Não sei não. Mistério, gente. Rapaz, Tá não, vendo? Tem uma passagem. Tá vendo? Eu também já tinha Mistério. ouvido esse testemunho de Cheguei a outras ver pessoas. 2 vezes na minha vida. Olha, A mesma passagem, 2 vezes. olha. Só 2 vezes na É minha isso. Se tivesse gente Mistérios interessada, olha de quanta Boipeba. coisa a gente não podia vida. contar. Curiosidade, gente. curiosidade. Essa é a famosa Cova da Onça. Ali fica uma espécie de passagem subterrânea que lembra uma cova. Acredita-se que foi utilizada como esconderijo pelos jesuítas.
É muita coisa, eu podia focar nisso, ia ser lindo. É. Quer dizer, então, que você aprendeu sobre os povos originários com o povo daqui, isso é muito... É, o povo daqui mesmo, minha avó também. Minha avó é uma pessoa que entende muito de planta. Minha bisavó, né, que fez 100 anos, Nossa, tá viva ainda. Fez 100 anos, ela entende muito sobre planta também. Olha- Minha avó também, que é filha da minha bisavó, também muitas sobre planta. tudo que eu sei de planta eu aprendi aqui. É. Planta medicinal para chá, para cura, eu aprendi aqui. Plantas mais ornamentais, assim, até com a minha mãe influenciou bastante, mas, né, o nosso gato foi mordido por uma cobra, e aí uma amiga daqui, né, Ana Campos, que já tem, receitou primeiramente o quê? Uma receita que ela aprendeu aqui, chá de folha de graviola. Salvou Olha. meu gato. Porra. É. Anestesiou, parou E ali. pela sorte, aqui do lado, no terreno do lado tem. Tem vários pés de graviola, salvou a gente demais. Irado isso aí, né? Muito. Além de irado, é rico. É uma riqueza de saber. Ah, eu vou trazer, sabe quem? Dona Janice também sabe muito de planta, ela me Dona falou. Janice sabe, Dona Janice é Ela me falou até que ia levar. uma pedra rara daqui. Ah, não é? Ela vem aqui conversar comigo nesse sofá, com certeza. Dona Janice é puro saber. E aí, só pra gente concluir essa parte, assim, da história dos povos daqui, tem algum costume ou tradição que você não quer que se perca daqui? Aqui eu quero que mantenha a capoeira viva. É, isso eu acho que não Eu acho perde, muito não, linda. porque- Ah, as baianas vestidas no dia. Acho que é maio, né? Ah, o Tem- dia da festa do Divino? Eu acho lindo aquilo ali. Olha, Teve um ano que foi bem pouquinho, né? Pessoas, mas eu já fiquei assim, porra, não pode perder, não. me chamaram uma É. vez também um ano. É lindo aquilo ali é lindo, você sente a ancestralidade, né, velho? E aquilo ali é uma coisa que aconteceu em vários estados, né? Em Rio de Janeiro, Salvador. É E uma- sempre nessa mesma data, né? datas diferentes, né? Ah, Mas é tá. o mesmo. É o mesmo sincretismo. Mesma coisa. Legal. E brincadeira, assim, de criança? Brincadeira hoje é raro com a chegada do celular, né? Ah, é verdade. Muitas crianças se perderam assim, mas antigamente você via os meninos jogando de gude, Verdade. chegando de gude. Hoje eu fico feliz assim de ver ontem mesmo eu vi umas 5 crianças pescando. Eu falei, ó, Ai, que máximo, né? aí é massa, sabe? Sim, sim. É uma terapia também a pesca e também se É diverte verdade, também. pesca muito. Verdade, Eu adoro verdade. pescar, acho um barato. Só que as brincadeiras de antigamente era gude, peão, era pular corda, que tinha as meninas brincavam também de pular corda, né? Essas brincadeiras se perderam Sim, tudo. é. Pega-pega, Pega- baleou. Oh, coisa É. boa. É bom demais. Essa aí Tudo até isso eu aí. tenho saudade também da minha infância. Tudo aí. Mas depois chegar do celular também foi isso aí. E conta pra gente também um pouco agora sobre esse trabalho da arte, né? Da mixologia. Da mixologia com drink, né? É. Ai, eu assistia vários vídeos de drinks, né? Eu já tinha vontade de ter minha empresa de drink há muito tempo, só que eu trabalhava pros outros até quando Deus deixou eu trabalhando mesmo. E também foi um aprendizado na minha vida também. Aí depois decidi ser autônomo. Aí eu falei, quero aprender de verdade mesmo, como é que funciona. Só que lá na barraca, eu não faço todos esses drinks, né? Que eu Não aprendi. dá, né? Não dá, e também não É. é tão legal pra praia, não fica um drink legal. Ah, é? Eu não acho que não combina muito, não. Que são drinks sofisticados, Eu né? boto fé. Acho que eu prefiro fazer meu drink de mangaba com manjericão e limão, sabe? É, sei. Sim. Com Sabe, sol, mais né? a cara da ilha, Sim, sabe? sim, sim. É, E com insumos que você tem daqui aqui, mesmo, com é, É, facilidade. é daqui verdade. mesmo. É, com certeza. Mas confesso que eu que moro aqui, eu gosto de beber uns drinks assim diferentes. Eu amo Blood Mary, por exemplo. É. lá eu faço um Negroni, Negroni, faço delícia. Morrito. Ó. Morrito de todo tipo, sabe? É, a gente vai jogar umas imagens aí pra galera ver também enquanto a gente tá falando. Isso. Pode continuar vocês falando aí. Boipeba antigamente também era muita tradição. Hoje você vê muita tradição, você vê tradição hoje, mas antigamente era muito mais. Muito mais, Boto né? fé. É, você vinha grupo de maculelê, Apresentação cultural da dança Maculelê, na comunidade de Monte Alegre. os caras
pintado, batendo, timbalada, sabe? Sim. Tinha isso, tem fotos. Não tem mais? Não tem mais, mas tem fotos. Se procurar, você vai ver os registros. Olha. É verdade. Eu lembro também. Percussão, né? Eu cheguei até a pegar, não sei se tem aí no bloco dos caras vestidos de mulher também. Não sei Candomblé se também era ainda muito forte rola. também. É. Nessa época também. Em era Boipeba? muito Não é forte. mais. As religiões, né? Chegam evangélicos também, né? Quebra um pouco, né? Essa é. questão, né? É, As coisas de matriz africana começam a ser endemonizadas como sempre foi. é É complicado. verdade. Complicado essa parte. É. Mas tem gente resistindo aí. Monte resistindo Alegre aí. mesmo tá, graças a Deus, Pessoas tá até resistindo. proliferando, né? Tá tendo Verdade. mais do que um só agora. Fico feliz de ver, Eu também, não. Sabe? Até porque feliz. todas as. Olha, aqui é um lugar que, na verdade, dá pra ver que todo mundo consegue conviver bem. Realmente, até essa ignorância que você falou, essa endemonização, que vem da ignorância. Tem gente que associa quilombo à religião de De matriz Africana. matriz africana. É brincadeira. Quilombo é uma luta, velho. É uma É uma resistência. nossa, é uma coisa assim. Nada a ver. Nossa, gente. Você É falando muita de onda. quilombo também, você vê que as músicas de capoeira, ela toca muito nessas pessoas. Exatamente. Nessas pessoas que eram figuras, né? Aham. Que é o Besouro, o Aham. Zumbi dos Palmares, Uhum. sabe? As músicas sempre falam do quilombo da Serra da Barriga, Sim. que foi um dos quilombos mais importantes, e as músicas falam, sabe? E tiveram outros. mas- Tiveram Pode Zambi. fé. E vocês sabem que eu não quero estragar nada, né? Mas eu só vou contar uma coisa real da história que é real mesmo e já foi comprovado. É que Zumbi dos Palmares, na verdade, era um cargo. É, eu já vi isso É. também. Não, e depois que eu te falei, eu vi de novo. Boto Porque fé. rolou um filme, um doc que eles falam sobre isso. Uhum. Então era um cargo. E várias pessoas passaram por esse cargo. Inclusive Zambi. Tem várias músicas, né? Aham. Enfim, que foi um dos que foram um Zumbi dos Palmares e provavelmente o mais entendi. conhecido, mas é um cargo, é uma coisa, é uma posição relacionada ao quilombo e mais muitos, né, escravizados foram Zumbi dos Palmares. Sim. De foder. Eu não sei se eu não, para não dizer que eu tô errada, eu não vou nem falar dos Palmares, né? Mas Zumbi, esse cargo de Zumbi. Acho massa essas histórias que, sabe, Besouro também, sabe, porque são pessoas que dão inspiração hoje, nos dias atuais, para as pessoas que são quilombolas aí, saber sobre sua ancestralidade, ver que essas músicas têm todo o poder de passar a mensagem, sabe, se identificar com sua história. Eu vejo essas músicas traz muito isso. Muito. E você sabe, a minha história com os orixás, ela tá totalmente relacionada com Boipeba. Com Boipeba. Eu sou espírita, mas né, simpatizante de, né, não tenho problema com nenhuma religião. E quando eu vim para cá, eles me influenciaram de uma forma muito viva, né? Porque o que eu acho irado de orixá, diferente de outras religiões, é que eles são muito mais humanos, digamos assim. Sim. Estão muito mais próximos dos nossos falhas e erros, assim, então a gente consegue se familiarizar muito. E aí a primeira imagem que eu ganhei aquela ali foi a de Iemanjá. Porque as minhas amigas deram dizendo, você está rodeado pelas águas dela, então você tem que ter a proteção dela. Depois dela, tudo despertou na minha vida em relação a isso. Eu quis saber mais sobre ela, aí eu quis saber quem era a minha. E lá em Bainema, ai, amiga, aconteceu tanta coisa. Vou contar, acho que é rapidinho. Que uma vez eu acordei lá e tinha um bezerro recém-parido e a mãe dele na porta da minha saída, assim. A cena que eu acordei, um dia chuvoso, tipo maio. Maio sempre tem esse clima, né? Na porta, assim, da minha saída. E aí tinha um outro filhote maior com ela, porque ele fica perto da mãe, né? E aí a gente corre atrás de Pical, né? Pra Pical, tentar. Pical não tava, não sei o que, não sei o que lá. Porque o bezerro nasce, ele tem que levantar logo, né? Quando tá tudo bem. E não aconteceu isso. Ai, gente, que tortura. Ficou horas aquela cena, horas, assim, na chuva. Ela na chuva do lado do filho e o outro irmão do lado da mãe. Aquela coisa assim. E aí depois um dos meus salsichas, na época eu tinha 4 cachorros salsicha.
atacou um frango, matou o frango na minha frente. Sabe, começou a acontecer umas coisas muito loucas, assim, na Caótico. porta da minha casa, assim. Aí eu fui, veio uma amiga que era do axé trabalhar lá. E aí eu falei para ela, por favor, vamos conversar sobre isso. Eu quero entender o que está acontecendo, né? Por que essas coisas estão acontecendo perto de mim? E aí ela contou o quê? Que lá em Bainema rolava uma festa, né, da senhora que morava com o senhor lá tomando conta da fazenda. Rolava uma festa de caruru que ia mais de 500 pessoas, viu, de Boipeba para lá, na época do caruru. E lá se fazia as festividades normais, né, com tudo que inclui essas festividades. Então aquele processo ali fazia parte daquelas festividades, e como não estava mais tendo, que naturalmente eles estavam fazendo as coisas acontecerem como tinham que acontecer normalmente para os orixás. Aí eu falei, então tá bom, tá tudo certo, é. E aí eu soube da história desses dois também de lá, e aí fiquei imaginando 500 pessoas há anos atrás para fazer um caruru, sabe? Do axé, do candomblé, com as crianças comendo. Então, assim, essa influência aqui também é muito antiga, aqui é muito... se você parar e perceber e sentir, você vai sentir, sabe? Vai entrar num lugar, numa mata, fala, dá licença, pede para Oxóssi te guiar. A gente, quando vai aqui na Padamor, né? Num lugar que tem aqui para comer, a gente vai por um matinho maravilhoso que tem aqui, um atalho, aquele ali que sai pela oca. Ah, sei. Fia amiga, ele é muito lindo, né? Então a gente ama. Mas a gente vai assim, eu falo, vou na frente, falo, Oxóssi, me guia, me leva, tô contigo aqui. E é sempre essa comunicação com eles. Então, amigo, para finalizar, eu queria muito falar agora do seu processo da arte, né? Que também é uma coisa que eu sou apaixonada. Os poemas são incríveis. As músicas, outro dia eu fiz uma faxina aqui na pousada com a sua música que nem chiclete na minha cabeça. Mas eu queria saber o seguinte, como que a ilha influencia no seu processo criativo? A ilha, principalmente nas poesias, influencia de grandes partes. A história é uma coisa que influencia muito. Os acontecimentos que acontecem do cotidiano diário. Aí eu vou pegando cada coisa dali e eu vou colocando através da minha criação, né? Da minha criatividade. Sim. Eu transformo. E um dos processos, eu acho assim, que é o mais difícil, que eu acho que para todo artista é impactar. Sabe? Saber impactar. Porque qualquer pessoa pode fazer a arte, mas impactar que é difícil. E você impacta? Qual é o seu segredo? De impactar? É. Quando eu tô fazendo a arte, transmitindo ela, eu vejo como as pessoas olham, observam. Aí quando eu vou fazer meu poema, isso aqui vai causar isso. Então sei. você é aquele tipo de artista que prevê a reação. Prever. Olha, Exato. eu adoro esse tipo de arte. E funciona, porque impacta, viu? O poema mesmo que eu fiz pro Salve Boipeba lá foi Foi. forte. Eu já ouvi na Flipeba, já ouvi, nossa. Mas os poemas são bem voltados pra cultura negra mesmo. Pra galera se sentir, sabe, apropriado. Eu também, muitas vezes que eu vou escutar também, vou escutar meu poema, vou dizer, isso aqui eu fiz pra mim também. Aí Olha, me identifico legal. também. Que eu não faço um poema pra ser reciclado. Eu tava observando na internet, muita gente fazendo poema. Eu não gosto de falar mal do trabalho dos outros, mas eu vi lá, tipo assim, poema pra ganhar views e likes, sabe? Isso Sei, aí eu não... sei. Sabe, a arte ela tem que ser transmitida de uma forma tão potente e magnífica que pra amanhã depois, passar 30 anos, 40 anos, ainda tá valendo, Verdade. sabe? A arte tem aquele poder, sabe? Tem. Não, sua arte... Racionais aí é uma prova viva, É né? verdade. Você vê que as músicas dele estão até hoje ecoando. E atingiram todas as classes sociais, né? Ele saiu só de um grupo de ouvintes e alcançou muita gente cool, né? Tudo é Racionais também. E obviamente você já produziu muita poesia inspirada aqui, né?
Já tem uma poesia que eu gosto muito. Você vai citar ela pra gente? Eu tenho uma, É aquela. Fala um trechinho pra gente. eu tenho uma que é a Pureza. Pureza foi um momento que eu tava na roda de capoeira com os meus irmãos. A gente tava na lavagem da igreja. E aí eu decidi, poxa, esse momento aqui tá maravilhoso. Tenho que transformar esse momento aqui também em uma arte. Já que eu joguei tanta capoeira hoje e foi um dia legal. E aí eu criei esse poema, que é um dos poemas que eu recito muito hoje, além de um grito de verdade. Pureza, pureza está com meus irmãos, na roda de capoeira, vadiando, batendo palmas e cantando louvores, sentindo a paz divina com as baianas jogando alfazema e na cabeça levando jarros de flores. A energia é cabulosa e meu corpo se arrepia. Nossos ancestrais pisaram firme nessa terra, por isso nosso axé por onde passa deixa boas energias. Meu berimbau já me fez chorar, de tristeza e de alegria. Gratidão em ter pessoas que eu amo e que faz morada no meu dia a dia. Ai, meu Deus. E a música? Me fala, quais são as suas influências da música? Como é que acontece a sua inspiração musical? A música teve várias influências, mas no começo foi o boom bap, né? Foi o Nocivo Chalmon, lá de São Paulo. Eu escutei várias músicas dele. Teve uma música dele que eu me lembro muito até hoje, que foi a Babilônia. E foi assim uma música de boom bap. Não é o estilo que eu faço hoje, mas é um estilo que eu me fez refletir muito sobre realidades políticas, sabe? Como um sistema, Sim. como é que o sistema se interage na humanidade. São músicas, o Nocivo Chalmon me fez muito despertar nisso. Depois que passou-se um tempo, eu comecei a ouvir outros artistas norte-americanos, que não norte-americano no sentido norte-americano, que às vezes a galera acha que quando fala artista norte-americano vê logo em Ice, Corrente, mas não, tem uns cara bom, tem um 50 Cent mesmo, tem uns cara bom. Que fala da realidade, É, né? Que esses não só caras fala aí falam da realidade. 50 Cent é das antigas, esse aí. Então, galera, assim, massa. E hoje, Fala. as músicas é criada com processo de vivência mesmo, sobre das vivências, sabe? Do dia a dia, dos corre que eu faço, da minha caminhada de drink, do meu dia a dia com meus irmãos, da capoeira. Aí eu vou lá e transformo, sabe? Você quer citar algum isso, é pedacinho isso, de é isso. música pra E gente? essa aqui eu fiz pra minha mãe. Fala. Mãe, eu vou virar um trap caro, tipo aqueles cara de Nova York, ei. Já passei sufoco, já passei dificuldade, mas olha quanta coisa eu passei. Hoje eu me sinto um rei, muito lindo ver minha coroa sorrindo. Ela falou que o trampo tá lindo, parabéns filho, você tá progredindo. Graças a Deus as portas se abrindo. Gente, é só riqueza Opa, aqui, meu Deus do caralho. céu. Como é que a gente faz uma coisa dessa? Tem que ser duas partes aqui esse Tem programa. que ser 2 programas. Meu Deus Foi do rico céu. mesmo, foi longo isso. Mas bateu certo pra caralho. Ah, Bateu eu pra amei. você, Eu irmão? espero que você tenha gostado. Tá Gostou? bom demais, bom Tá. demais. Ai, que delícia. O povo sempre pede, né, pra gente contar uma história interessante, uma curiosidade, uma história engraçada. Qualquer coisa. A gente tem muitas, né? A gente tem que ficar selecionando alguma delas. Conte aí a sua, qual foi? A minha história foi na casa de maribundas, subindo no pé de cajueiro. Maribundo tatu, não é qualquer maribundo não, é um maribundo tatu. Aí tinha vários caju lá, o pé tava farto mesmo, a fartura era grande. Vale a pena. Os caju Valia. daqui são, ó. Aí eu fui lá, vou subir. Aí, quando eu me abracei, essa mão aqui se abraçou com a casa de maribundo. E aí eu fui da árvore, mas o maribundo me pegou, velho. Até hoje eu fico assim, como foi aquilo? Você não Não tomou pegou. uma picada. Nenhuma, velho. Foi muito rápido, tinha meu braço muito rápido. Gente, Rapaz. as histórias que tem aqui de abelhas e marimbondo é uma coisa de louco. Você, Rapaz, que velho. louco. E não foram atrás de você não, quando você saiu correndo? Não, eu que saí correndo, velho. Só tava você? Não tinha nenhum Oxi, amigo, não? Ninguém, sou eu sozinho. Andava. Caramba. Gostava de andar sozinho no mato. Que... Imagina. Foi Gente, doido, negócio imagina se chegou alguém depois Agora- dele, essa pessoa se deu Se muito fudeu, mal. Coração. Caramba, que Maribundo tatu, né, velho? É. Qualquer maribundo. Morreu até em Já tomei casa. mordido de maribundo de oco, de abelha italiana. A abelha Vixe, italiana mano. também, Mas nossa maribundo senhora. tatu. não Lembra dá do não. grilo? Você lembra do grilo? Do grilo, Ele lembro. tá sumidão. Cara, ele chegava lá no Painema
pra vender as garrafas de mel de abelha. Gente, as mãos dele, ele chegava todo mordido. Várias. Aí eu dizia, meu Deus, amigo, como assim? E essas picadas? Nem sinto mais. As bichas Nem brabas, né? sinto mais. Olha. O cara tava todo cheio. E assim, ele trazia os Anestesiado. favos também, né? A gente chupava o favo. É uma coisa, uma experiência. Muito É, Boipeba, gente, vocês não estão entendendo, não. É tanta riqueza, tanta, que, nossa senhora. Ai, mas essa foi ótima. bem Muito nessa bom. pegada. Bom, só para finalizar, você quer falar alguma coisa, dar alguma Deixar uma mensagem? Fala pra gente, Thiago. a mensagem hoje é pra juventude mesmo, né? É, correr pelo caminho certo, buscar sempre seus objetivos, né? Porque hoje esse mundo que nós estamos vivendo hoje não tá fácil, né? Então a gente tem que correr pelo caminho certo mesmo para amanhã ou depois a gente ser cidadãos de bem, ou Bem até isso. hoje mesmo, Agora. né? No agora ser cidadãos de bem, que sua mãe e seu pai vai se sentir orgulhoso, né? Não Bem é? E isso dá pra aí. ser muito feliz, só né? a Ó, família em você é si. o exemplo, é um maior orgulho. Não só a família, gente, a comunidade. Se Iago orgulha é dele. muito respeitado, muito querido aqui. Não é à toa que ele tá nesse sofá, não. Ele tá aqui porque ele é uma pessoa que representa muitas vozes da ilha, né? Vocês viram Realmente. que a gente falou de diversos assuntos aqui, onde todos ele tem lugar de fala e fala com muita propriedade. E eu espero muito que a gente realmente, quem sabe, possa conversar de novo aqui sobre novos projetos que você vai trazer pra gente e novas possibilidades e pra gente continuar perpetuando esse conhecimento. Agora É isso mesmo eu tô aí. com um projeto de gravar os nativos, para saber das histórias mesmo, sabe? Que Claro. o intuito é que a escola mesmo tome como exemplo e Fica utilize as guardado um próprias arquivo, um acervo as histórias, né? reais daqui, em, né? em outros trabalhos, sabe? Porque eu sempre quando era. Eu até tava com minha mãe falando ontem que eu não tinha celular na época, né? Aham. Assim, eu não usava celular, eu escrevia. Eu fiz entrevista com vários nativos. Aí, tipo assim, eu tinha tudo escrito. Você achou isso? Não, eu mesmo que escrevi eles falando. Então, você tem isso entreguei guardado? pra escola, não sei onde tá esses registros. Só de registros de pessoas que não estão nem mais aqui na Terra. vendo? Mas, sabe, eu fico assim pensando, poxa, velho. Isso Se foi eu um tivesse trabalho da escola? gravado. é. Eu fazia, velho. Se eu tivesse Caralho. gravado. Eu fiz esse é, trabalho, mano. É isso, é. Velho. Nossa intenção é isso, é ter alguma coisa Eu fiz guardada. trabalho. Registro, né? Pois é, e aí quando você. Gente, ó, Mozão vai botar aí, bota de novo aqui o Instagram Vou desse jogar, querido. vou jogar, vai rolar. E é isso, você deve lançar essas histórias lá no seu Instagram Sim, e tem conte muitas. com a gente aqui também, se você quiser. Inclusive, se você quiser trazer algum convidado, né? Se você conhecer algum nativo, alguma pessoa daqui que esteja disposta a conversar com a gente também, para deixar isso registrado para o mundo, amigo. Isso aí, É isso. não tô dizendo o que é, mas vai que alcance aí. A gente andou vendo aí que tem o pessoal aí de fora já de olho nos nossos Consumindo, vídeos, isso. consumindo. Então, a gente nunca sabe, mas é sempre bom lembrar, podcast é para o mundo. Então, vamos, Caiu na conta com a internet, já gente para foi. que você precisar para deixar registrado todas essas resenhas e histórias, o que você achar necessário, tá bom? Ai, obrigada demais pela sua presença. Gratidão aí a galera também que assistiu aí. Dá o like aí. É Comenta aí. bastante pra engajar. Com certeza. vai bombar isso aqui, você não tá entendendo, não. Inclusive, vocês vão ver, aguardem a gente. Eu acho muito legal isso aí, velho. Esse movimento que eles estão fazendo aí desse podcast. Eu acho que a Elia precisa disso mesmo. Que massa, Sabe? Da obrigada. galera contar suas histórias. E eu tô orgulhoso aqui falando a minha, né? É isso aí, que isso venham aí. muitos. E a gente tá aqui só para deixar registrado, usar todo esse aparato técnico aqui para fazer isso, tá bom? Obrigada isso. demais, valeu. É isso, família. Mais um CajuCast. Espero que vocês tenham gostado. Claro, deixa o like aí, compartilha com a família, se inscreve no canal, ativa o sininho para não ficar fora de nada, certo? Toda semana vamos ter vídeos novos. Mel, quer falar mais uma coisa? Só daquele tchau mesmo, tranquilo aqui. Já falei demais, não? Mulher garganta aqui, gente. É isso aí, família. Obrigado. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.